Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Fala torcedor, fala torcedora, tá começando mais um Rádio Esportices e hoje a gente vai trazer aí as últimas notícias do Leão. Vamos falar da derrota na Copa do Nordeste e a preparação para a partida contra a Juazeirense pela Copa do Brasil. Jogo do milhão aí pro esporte. E, claro, também vamos prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher a todas as torcedoras rubro-negras com material especial. Então, se prepare, se ajeita aí, porque está começando mais uma tabelinha rubro-negra no Rádio Esportices, o podcast da torcida para a torcida. Tabelinha rubro-negra. Fala torcedor, fala torcedora, tá começando mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices, o podcast da torcida para a torcida. Estamos aqui mais uma vez para falar dos assuntos, para falar das últimas do Leão. Eu e Nivaldo Neto também aqui para conversar com a gente. E aí, Nivaldo, tudo certo? Fala, Gustavinho, prazer estar aqui mais uma vez. Fala, galera. Agradecer a todos aí que estão nos ouvindo e vamos para mais essa tabelinha, né? Vamos embora, vamos para mais uma tabelinha. Hoje, muitos assuntos aí para a gente comentar nessa tabelinha rubro-negra, né, do Rádio Esportices. Uma semana bastante agitada aí no Esporte Clube do Recife. Muitas coisas, né? E a gente vai ter que até fazer um resuminho aqui, porque tem muita pauta, tem muito assunto para a gente comentar. Mas vamos começar então falando de Copa do Nordeste, torcedor e torcedora, né? O Esporte Clube do Recife, neste sábado, né, jogou lá no Rei Pelé, em Maceió, enfrentou o CRB pela segunda rodada da competição. E o Leão, infelizmente, não se deu muito bem. Perdeu para o CRB por 2-0, partida com os gols lá da equipe alagoana, com os gols marcados pelo Lucão do Break e também pelo jogador Wesley, já no finalzinho do segundo tempo. O Lucão do Break fez no último lance do primeiro tempo e o Wesley já nos acréscimos do segundo. O Sport optou em entrar nessa partida, torcedor, com uma escalação diferente do habitual. Time recheado de jogadores de base, e é dessa partida que a gente vai falar agora. Muitos nomes diferentes, né, Nivaldo? Uma partida que o Sport aproveitou para colocar aí a sua base rubro-negra, mas eu vi muita gente também nas redes sociais contestando essa atitude do Sport, que o Sport não deveria ter feito isso, e sim na quarta-feira, naquele jogo contra o Salgueiro, o qual o Sport acabou perdendo, né, também pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Mas vamos lá, vamos falar dessa escalação aí, Nivaldo, para começar. Pois é, né, Gustavinho? O Sport entrou em campo com, dos 11 titulares, 8 jogadores oriundos do Sub-20, das categorias de base. Muitos fizeram suas estreias pelo profissional, inclusive, né? E desses 3 que eram do profissional,
2 são jogadores que praticamente já aí não contam no elenco, são jogadores que não entravam já, muito pouco entravam na Série A, e o outro é Carlos Eduardo, goleiro, que ainda está tendo suas primeiras oportunidades. Mas falando aqui os 11 titulares, o Sport começou com Carlos Eduardo no gol, na defesa, Davidson, Renzo, Ryan e Vitor Gabriel, no meio, Márcio Araújo, Pedro e Ítalo, e mais na frente, Pardal, Maxwell e Igor. Carlos Eduardo, aqui a gente sabe, né? Fez uma excelente Série B em 2019, goleiro ali pelo Brasil de Pelotas, acabou ficando na terceira posição aqui, o terceiro goleiro do Sport, foi fazer sua estreia só em 2021, não dá para avaliar muito, mas a gente sabe que é um goleiro que tem potencial, pelo que já mostrou na Série B 2019. Exato. Márcio Araújo, a gente viu que não convenceu em nenhum momento na Série A, né? A gente viu que não tem potencial. Pelo que parece, o Sport vai deixar ele só até o fim do contrato, que é até o meio do ano. Isso. Então o Sport deve ficar deixando ele aí em times alternativos e aproveitando o elenco só para tapar esses buracos. E Maxwell, que o contrato está se encerrando daqui a poucos dias também. É um caso parecido que aconteceu com o Vinícius Popó contra o Veracruz, né? Uhum. Nos últimos dias de contrato, o cara entrou em campo já fora dos planos do clube, né? Exato. Um pouco questionável. E por incrível que pareça, fez uma boa partida o Maxwell, né? Um jogador que pouco era usado por Jair, mas entrou na partida e foi um dos melhores em campo, né, nessa partida. Pois é, mas assim, o que a gente pode falar sobre esse time que jogou, eu acho que a crítica fica mais sobre a escalação que acabou entrando pelo planejamento do que pelo futebol apresentado. O futebol apresentado não foi digno de críticas, né? Não foi assim... Não. Merecedor de críticas, acabou levando 2 gols, justamente como você tinha adiantado, no fim de cada tempo, né? No último lance, 47 para 48 ali do primeiro e 48 do segundo. Então foram 2 gols já quando os meninos estavam cansados. Até Fred Figueiredo, do podcast 45, falou que isso é um reflexo de jogador da base num nível de competição desse. É enfrentando um adversário de Série B, né? Claro. Com toda a diferença que existe de camisa entre Sport e CRB, os times que entraram em campo, o time do CRB era muito mais experiente. Claro. Era natural até que conseguisse a vitória, né? Fica mais o questionamento, como você já tinha adiantado, de ter optado por esse time na Copa do Nordeste e no Pernambucano ter usado alguns reservas do time principal, né? Isso. Como Ricardinho, Maxwell, enfim. Eu acredito que seria mais interessante ter invertido, porque como no Pernambucano são 10 times com 6 se classificando, a margem de erro é maior, né? Claro. A gordura para queimar é maior e tinha estreado com vitória, também tem isso. E na Copa do Nordeste é mais complicado de correr atrás se você começar mal. Porque, veja bem, o Sport já está em 7º lugar no grupo dele na Copa do Nordeste, com 1 ponto ganho. 1 ponto em 6. A gente vai ter agora um jogo contra uma equipe que não é tão tradicional, 4 de julho, na próxima rodada, mas já entra com aquela pressão de ter que vencer, né? E é uma semana de muita pressão em cima do Sport, porque já a gente vai falar sobre isso, né? O jogo do milhão que a gente vai ter na quarta-feira contra a Juazeirense. Mas eu concordo com você, dá a impressão que o Sport meio que não sabe o que quer. Uma hora diz que o Campeonato Pernambucano vai ser um observatório para a base. Aí na segunda rodada, o Sport coloca jogadores que poderiam ter jogado ontem. É o caso de Mikael, é o caso de Juba, é o caso de Gustavo. Ricardinho, exato. O próprio Maílson, né? Poderia ter jogado a partida de ontem, mas, embora eu prefira Carlos Eduardo tendo uma sequência maior de jogos, eu acho que ele deveria ser o goleiro efetivo do Campeonato Pernambucano. Então o Sport passa a impressão que não tem uma prioridade. Vamos jogar o que é... O que, infelizmente, lembra um pouco o que aconteceu em 2020, né? Exatamente. Em 2020 foi aquela confusão, né? Faz um discurso, não, o Campeonato Pernambucano nós vamos dar espaço para a base. Acho que não durou 3 rodadas esse discurso, né? Na terceira rodada já estava o time principal em campo. Então, não dá para entender isso que o Sport quer. Mas, enfim, o resultado tá aí. O Sport segue sem vencer na Copa do Nordeste. Agora, Nivaldo, eu fiquei curioso com uma coisa que eu vi no seu Twitter. Não que eu esteja stalkeando o seu Twitter, mas por coincidência eu vi.
que você, logo depois do resultado do jogo do Santa Cruz, que jogou contra o ABC, pela segunda rodada, você meio que fez uma crítica à torcida do Sport, né? Uma crítica não à torcida, mas a postura da torcida do Sport por ter meio que feito brincadeira com a derrota do Santa Cruz. Você disse que essa derrota do Santa Cruz era ruim para o Sport. E a derrota do Sport tinha sido ruim para o Santa Cruz. Então agora eu vou dar a chance de você se explicar. O que foi que você colocou ali no Twitter, ali, no seu Twitter? Na verdade é muito simples, né? Porque o regulamento da Copa do Nordeste são 2 grupos e cada time enfrenta os adversários do outro grupo. Então, isso tem vantagens e desvantagens. Para mim, as principais vantagens. Cada time joga 8 vezes, então são 8 em casa e 4 em casa e 4 em casa e 4 fora, então não tem aquele desnível, né? Se fossem dentro do próprio grupo, 7 jogos, alguns times jogariam 4 em casa e outros apenas 3. Isso. E também não teria como fazer ida e volta com 14 datas, né? Não teria calendário para isso. Então eu acho bom isso de cruzar com outro grupo, porque fica um número justo, 4 jogos em casa e 4 jogos fora para todos. Outra vantagem é que força os clássicos, fica um time de cada estado em cada grupo, né? Menos no caso do Pernambuco, são 3, mas acaba ficando Sport e Santa, um em cada grupo, então vai ter o clássico de toda forma. Uhum. Mas tem algumas desvantagens, que são: como você não enfrenta os seus próprios concorrentes, os times que estão disputando a classificação com você, você tem que torcer para os times do grupo contrário ganharem dos seus adversários. Então, o que acontece? Se o CRB ganha do Sport, é ruim para o Santa, porque o Santa disputa a vaga com o CRB. Uhum. E se o ABC ganha do Santa, é ruim para o Sport, porque o ABC disputa a posição com o Sport também, pela classificação. Para você ter uma ideia, ano passado, o Sport se classificou em 4º lugar do Grupo A com 10 pontos. Mas o Náutico foi 5º lugar do Grupo D com 11 pontos. Isso. Ou seja, você pode se classificar com mais ou menos pontos, dependendo do desempenho do grupo. Então, quanto mais pontos o outro grupo fizer, melhor, porque diminui a pontuação do seu próprio grupo. Então foi isso que eu quis dizer. E só para ilustrar que pode ser ainda pior, em 2019, que foi a primeira vez que esse regulamento foi aplicado, o Vitória se classificou em 4º do grupo dele com 7 pontos, enquanto o Confiança, com 8 pontos, foi lanterna do grupo dele. Ou seja, o 8º de um grupo teve 8 e o 4º de outro grupo teve 7. Então, como você não tem confronto direto, o negócio é torcer para quem é do outro grupo. Então teria sido interessante para o Sport o Santa ganhar do ABC, como teria sido interessante para o Santa o Sport ganhar do CRB. Mas aí o torcedor vai naquela da rivalidade, vai no automático e faz aquela: o Sport perdeu, o Santa perdeu. Isso, exatamente. Só que se parar para pensar, a derrota do Santa acabou sendo ruim para o Sport e a derrota do Sport acabou sendo ruim para o Santa. Mas se a gente olhar a tabela aqui, Nivaldo, a situação do Santa Cruz está um pouquinho mais feia do que a do Sport. Porque o Santa Cruz já está a 4 pontos da zona de classificação. Do 4º colocado, que inclusive é o próximo adversário do Sport, que é o 4 de julho. E o Sport está a 2 pontos do 4º colocado do grupo dele, que é o Altos do Piauí. Então, se a gente for olhar por esse ângulo, a situação do Santa Cruz está mais complicada. Apesar de ser 2 rodadas apenas, né? Sim, são 2 rodadas. Mas se você considerar aí que o Santa ganhasse, por exemplo, do ABC, o ABC teria 1 ponto e estava junto do Sport ali, entendeu? E o ABC Sim. Hoje tem 4. O Sport tem que tirar, basicamente tem que tirar uma rodada do ABC. E não enfrenta o ABC. Esse é o problema, né? E você não cruzar dentro do grupo. Exatamente. Então tem que torcer pelo tropeço do adversário. Exatamente. Muito bem. Se a gente também for olhar pelo ângulo também, outro ângulo, o 3º colocado do grupo do Sport, que é o Vitória, tem 3 pontos. Só que na próxima rodada o Vitória pega o Bahia. Né? Tem o Bavi. Então aí o torcedor do Sport tem que ser Bahia desde criancinha. Exatamente. O Bahia está com 4 pontos lá no grupo do Santa Cruz. E o único invicto até aqui da Copa do Nordeste é o Fortaleza, que está no grupo. Mas, enfim, o único 100%, né? Tem alguns invictos, mas 100% perdão, só exato, Fortaleza. Exato, é o único 100%. Perdão, torcedor. O invicto tem aqui um monte. Invicto tem um monte de time aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 times estão invictos. Agora, 100% de aproveitamento, só o Fortaleza com 6 pontos.
Mas enfim, vamos deixar agora a Copa do Nordeste de lado, né? Vamos falar agora do que importa. Do que importa para a temporada rubro-negra, que é o jogo do milhão. Na próxima quarta-feira, lá em Juazeiro, na Bahia, não Juazeiro do Norte do Ceará, mas em Juazeiro da Bahia, ali pertinho de Petrolina, o Sport vai enfrentar a Juazeirense pela primeira rodada da Copa do Brasil. Nivaldo, esse jogo vale exatamente quanto em dinheiro? Diga pro torcedor. Rapaz, o Sport teve uma vantagem em relação ao ano passado por estar na primeira divisão, porque a CBF faz uma categorização, né, de 3 grupos. O grupo 1 tem uma cota maior, são os 15 primeiros do ranking. O grupo 2 são aqueles times que não estão entre os 15 primeiros do ranking, mas estão na Série A, que é o caso do Sport e outros também, como Fortaleza, América Mineiro, Atlético Goianiense. E tem o grupo 3, que são todos os outros times. Ano passado o Sport estava nesse grupo 3. Então a premiação que o Sport ganhava era menor, em caso de avanço de fase, se bem que acabou caindo na primeira fase. A gente espera que não aconteça esse ano. Com essa colocação aí no grupo 2 que o Sport tem hoje, a participação na primeira fase já vale quase 1 milhão, que é 990 mil. E em caso de passagem para a segunda fase, o Sport ganha mais de 1 milhão, 1 milhão e 70 mil. Então, só por entrar em campo, o Sport já ganha quase 1 milhão, e classificando, o Sport ganha mais de 1 milhão. Então, esse jogo no total vai valer mais de 2 milhões para o Sport. Ou seja, torcedor, esse jogo é fundamental para equacionar aí muitos pepinos que o Sport tem. Não vai dar para pagar a questão lá da FIFA com o André, né? Não dá para pagar isso. Embora o Sport diga que tenha já como resolver essa questão. Inclusive prometido pelo presidente Milton Bivar, né? Inclusive prometido isso. Daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso aqui. Mas o Sport vai para esse jogo do milhão com a Juazeirense. Ô, Nivaldo, daqueles times lá do pote, eu confesso a você que eu estava assistindo o sorteio e diferente do ano passado, 2020, que o Sport pegou o pior time do pote, que era o Brusque, que era o mais perigoso dos adversários. Tanto que acabou subindo para a Série B, né? Sim, tanto que acabou subindo para a Série B e o Sport acabou sendo eliminado por ele. Dessa vez o Sport deu um pouco mais de sorte. Não pegou um adversário tão inacessível. Então, eu vejo expectativas boas para esse jogo. Com a volta desses, entre aspas, time titular do Sport, você está com uma boa expectativa para essa partida? Porque a gente também tem que agora começar a pensar um pouquinho na escalação que Jair Ventura deve botar em campo nessa partida de quarta-feira, né? Eu concordo totalmente com a questão de ter sido um adversário acessível. Ninguém vai dizer aqui que é fácil, porque a gente está cansado de ver que na Copa do Brasil não tem jogo fácil. Então, entre os adversários possíveis, o Sport acabou pegando um dos mais acessíveis. Porque se você for ver, por exemplo, o Bahia pegou o Campinense. Campinense é um time que tem até um histórico recente de engrossar para o Sport. Sim. Em 2016, eles eliminaram o Sport nos pênaltis, nas quartas do Nordestão. Em 2017, eles saíram nos pênaltis para o Sport no Nordestão. Então, quer dizer, é um time que tem um histórico recente aí de jogos complicados com o Sport. Jogo único lá, né, em Campina Grande. O problema vai ficar com o Bahia. Eu confesso que prefiro o Juazeirense. E outro que também pegou um adversário chato, que poderia ter sido o caso do Sport, é o Fortaleza. Acabou pegando o Caxias. É uma das viagens mais longas, né? Que eu acho que era o time mais forte do grupo. Lá em Caxias do Sul. Além de ser um time forte, como você falou, um time que tem alguma tradição, já jogou algumas vezes Série B. Isso. Um time que tem também aquela questão do mando a seu favor, porque a gente sabe que é frio lá em Caxias, de vez em quando tem neblina, então aquela questão toda. É um jogo complicadíssimo, fora a viagem, né? Então, acho que as missões, por exemplo, de Bahia e Fortaleza, que são times que estão num patamar parecido com o Sport, acabam sendo mais pesadas do que a nossa com o Juazeirense. Falou agora do Caxias. O Caxias só jogou uma partida no Campeonato Gaúcho até agora e ganhou. Estreou com vitória lá no Gauchão. Sim, em 2020 chegou na final, perdeu pro Grêmio de Renato Gaúcho, né? Isso. Time chato. É um time chato. E também essa questão. E ainda teria a questão também, a questão sanitária, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito complicado da pandemia.
E seria um risco muito grande, né? O Sport sair daqui para jogar no Rio Grande do Sul com essa situação toda lá. Então, a gente acabou... Rapaz, falando em Covid, tem um convidado aí, né? Temos. Não é convidado, você Não ouviu é bem, não é convidado. convidado, é convidado, né? Tá com Convidado. Covid. Fala aí quem é pra torcida. Pois é, né? O Sport ficou um bom tempo sem ter casos de Covid no elenco, né? No elenco principal, a gente ficou bem... acho que foi o último caso foi o do Hernando Brocador, né? Se eu não me engano, foi o último que teve Covid no elenco do Sport. E agora, às vésperas desse jogo tão importante, o Sport perde aí o seu principal, vamos dizer assim, o seu principal jogador ali do meio ofensivo. O Thiago Neves, né, testou positivo para Covid, vai desfalcar aí o Sport por 10 dias e é um problema para Jair Ventura. E aí, Nivaldo, o que é que Jair Ventura vai fazer? Quem é que vai pro lugar aí do homem? Quem é que vai pro lugar do TN30? Rapaz, complicado, né? Porque ele era um jogador que ia jogar como titular sem dúvida nenhuma nesse jogo, porque é até agora o jogo mais importante do Sport na temporada 2021, como a gente falou, né? Vale uma premiação. E não é só por passar dessa fase, né? Porque aí passa de outra, aí já vai mais 1.700.000 e por aí vai, né? Isso. Cada fase vai valendo mais e é importante que o Sport seguir avançando na competição. Então, era um jogador que seria titular, sem dúvida, nesse jogo. E agora, assim, pelo que a gente conhece de Jair, ninguém aqui é adivinho, ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente conhece Jair, ele já está aqui há 6 meses, tem um perfil bem definido de como jogar, de como escolher quem vai jogar. Então, com base nisso, eu não sei se você concorda, mas a defesa, a gente deve ir com Luan Poli no gol, Patrick na lateral direita, na zaga ali, Adrielson com Thierry, né? Já que Maidana ainda tá naquele impasse, se fica ou não fica. Tá muito mais pra não ficar do que ficar, né? Né? Mas enquanto a vida é a esperança. Foi um jogador importante, né? Até tirou as fotos, até tirou lá da bio do Instagram dele, que é jogador do Sport, né? Então tá muito difícil que ele fique aqui. Mas enfim. Mas aí é natural, né? Acabou o contrato. Ele hoje é jogador do Atlético Mineiro, né? Claro, mas o Atlético Mineiro não quer ficar com ele. Então vamos ver aí o que vai dar. E na lateral esquerda, Júnior Tavares, né? Então aí, Luan Poli, Patrick, Adrielson, Rafael Thierry e Júnior Tavares. Acho que a defesa é essa, não tem muito mistério, né? Não tem. Indo para o meio, como não tem Thiago Neves, tudo indica que vão ser 3 volantes, né? Aqueles 3 que vieram jogando mais com Jair. Ronaldo, Marcão e Betinho, que já é aquele terceiro homem ali, um cara que tem uma visão de jogo. Isso. Faz um quezinho de meia, né? Não vou dizer que é um meia aqui, mas faz um quezinho de meia ali, né? Exatamente. Tem uma boa pré-assistência, já tem uma boa assistência, enfim. Esses 3 aí também são bem prováveis. Aí, eu acho que o grande X da questão fica ali pelos 3 mais da frente. Isso. Se Jair vai com um meia, pode ser Gustavo, que veio tendo mais oportunidades aí. Eu entraria com ele. Pode ser Gustavo. Mas, pelo que a gente conhece de Jair, eu acho, minha aposta, não pode estar errada, mas a minha aposta é 2 dobradinhas, né? Na direita, com Everton, e na esquerda, Luciano Juba. E centralizado, Dalberto. O que faria muito sentido, né? Porque Jair já fez isso em outras oportunidades, né? Essa questão da dobra de usar 2 laterais, né? Entre aspas, assim, né? Ele já fez isso várias vezes, então... É uma possibilidade bem grande. Mas eu entraria ali com o Gustavo ali como meia. Acho que Everton e Gustavo. Não entraria com Juba, não. E o Dalberto ali jogando mais adiantado. O Dalberto ainda não está regularizado, né? Inclusive gerou muita polêmica essa negociação aí com o Juventude, né? Disseram que antes o Sport comprou 30% e a torcida está muito chateada com isso, né? Porque o Sport já está devendo a Deus e o mundo e ainda encontrou espaço para fazer uma aquisição de 30% dos direitos de Dalberto. Mas enfim. Bom, não deve ser esse mesmo time aí que Jair deve mandar a campo. É time para classificar. Eu acho que dá para pelo menos conseguir um empate aí, né, Nivaldo? Pelo menos um empate. Tem que empatar, né?
Até porque tem que empatar, não, né? Tem que no mínimo empatar. No mínimo Não tô dizendo aqui que tem que entrar com a bunda na parede, não. Tem que tentar jogar, mas se acontecer aqueles 30 do segundo tempo ali, já pode ter mais precaução e tal. Mas eu acho que é um jogo que o Sport entra bem mais favorito do que contra o Brusque, como você já tinha adiantado. Assim, Até porque esse Juazeirense, no último jogo do Campeonato Baiano, agora no domingo, perdeu em casa de 3-1 para o Atlético de Alagoinhas. Então é um time que não está com essa força toda, né? Como o Brusque estava, por exemplo, em 2020. apesar de estar bem no Campeonato Baiano, né? É o terceiro colocado com 6 pontos. Jogou 3 partidas, né? Mas está ali, tá na terceira posição, mas vem, como você disse, de uma derrota, né? Perdeu aí na última partida para o Atlético de Alagoinhas. Então, vamos ver o que vem por aí. É um jogo, eu acho que o Sport tem que entrar sabendo o que quer. Tem que se impor mesmo. O Sport é time de primeira divisão. A Juazeirense está na Série D, né? Então, o Sport, né, vai ter que passar aí. Tem que passar, Léo. Tem que passar por esse confronto. Nivaldo, a nossa gloriosa Juazeirense tem alguns jogadores conhecidos aqui do meio pernambucano, né? Tem caras aí que a gente já ouviu falar em outros carnavais, né? Rapaz, por incrível que pareça, o goleiro da Juazeirense é Rodrigo Calaça, que passou pelo Sport em 2010, uma passagem bem fraca, né? Ficou ali no de banco nenhuma lembrança do torcedor rubro-negro. ficou ali no banco de magrão, mas quando entrava, eu lembro de um jogo contra o Bragantino, lá em Bragança, que levou um gol ali, botando a culpa no sol. Foi um negócio esquisito. Mas tá lá ainda, 40 anos, mas tá lá jogando ainda, na Juazeirense. E no meio-campo tem Clebson. O pessoal talvez não lembre do nome, mas se eu disser aquele baixinho que jogou no Salgueiro vários anos, aquela base ali do Salgueiro. E Clebson tá com 35 anos também, viu? Já tá ali perto de encerrar a carreira. Será que esses caras vão complicar o Sport? Não, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Eu só espero que a Juazeirense não tenha nenhum nome de jogador, um nome exótico. O Sport agora leva porque Lucão do Break fez gol, né? Lucão do Break, pois é, já batemos a cota de 2021, né? Lucão do Break e teve além do ex, né? De Wesley também. Meu Deus do céu. Que eu não gosto de pegar pesado com o jogador, não, mas aquele ali é difícil, porque ele protagonizou uma das cenas que mais me irritaram em 30 anos de vida, que foi ser substituído no primeiro tempo e sair andando, velho. Só pra irritar a torcida na ilha. Sim. Aquele ali, meu amigo. Uma das heranças de Vanderlei Luxemburgo, né? Gol daquele cara é brincadeira. Deixou aqui essa pérola aqui, né, pra gente aqui. E já que a gente tá falando de nomes exóticos, né? A gente foi pesquisar o elenco da Juazeirense pra achar se tem algum jogador de nome exótico que pode ameaçar fazer gol no Sport. E a gente achou, né, Nivaldo? Tem jogador, né? Rapaz, do time titular que entrou em campo contra o Atlético de Alagoinhas, o nome mais diferente é Kesley. Agora, no banco, tem Felipe Jacaré, Danilo Bala e Beleu, não é Bileu não, que jogou Beleu, aqui. Grande Beleu. Beleu. Felipe Jacaré, Danilo Bala e Beleu. Fiquem de olho aí. Pelo amor de Deus, velho. Se esses caras entrarem, eu já vou ficar com medo, velho. Porque é acima do Sport. Leva gol de jogadores de nomes exóticos. Né? O que seria pior, levar gol de Beleu ou de Felipe Jacaré, de novo? Rapaz, de Jacaré o Sport levou contra o Ceará aqui, né? Que foi 3-2 na estreia do Brasil. Levou, Jacaré, verdade. Jacaré. Vitor Jacaré entrou e fez um gol, né? Então eu acho que Beleu seria mais diferente, né? Beleu seria uma novidade aí pro cartel. Que não aconteça. Ó. Vou bater até na madeira aqui. Ô, Gustavinho, falando sobre a Juazeirense, um time pouco conhecido dos pernambucanos, é um time recente, novo, fundado em 2006, tem um apelido, né? Cancão de Fogo. Conta aí. Cancão de Fogo. Tem que respeitar. E o Cancão, torcedor, para que você não sabe o que é Cancão de Fogo, Cancão, ele é uma ave, né? Uma ave muito característica aqui do Nordeste, né? Que é também conhecida como quem-quem, né? E é chamada
a voz da Caatinga, né? Pelo barulho, né? Pelo barulho do canto dele, é conhecido como a voz da Caatinga. E tá no escudo da Juazeirense, né? Um escudo bem exótico, quem quiser pesquisar aí. Tem um rio, tem uma árvore, tem uma bola, tem o cancão e atrás tem, eu não sei se é uma lua vermelha ou se é uma bola de fogo. Deve ser referência ao sol mesmo. Fica no ar, fica no ar. Fica no ar, fica no ar. Então, vai ser o duelo do leão contra o cancão de fogo. Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Torcedor, torcedora, na última sexta-feira, dia 5, estava marcada a eleição para o executivo do Esporte Clube do Recife, né? Estava a eleição para presidente, que tão esperada aí pela torcida, estava programada para acontecer na última sexta-feira. Estava porque o pleito no dia 1º, né, foi adiado, na última segunda-feira foi adiado para acontecer ainda uma data, não está confirmada, a priori dia 18 de março, mas não há certeza dessa data. A medida foi tomada após os anúncios das medidas restritivas do governo do estado, que foram divulgadas na última segunda-feira para tentar conter os casos da pandemia, né? E aí o presidente da comissão eleitoral, Frederico Guilherme, decretou a suspensão do pleito. Nivaldo, eu queria saber de você a sua opinião sobre essa decisão. Você acha que foi uma decisão acertada pelo momento, ou o esporte poderia ter feito, já que houve a eleição no Santa Cruz também em circunstâncias da pandemia e ela foi realizada do mesmo jeito? Você acha que foi uma decisão acertada dessa vez, ao contrário da outra? Rapaz, me parece que dessa vez foi por força do decreto do governador, né? Não poderia acontecer. Na primeira vez que foi adiada, eu não concordo não, mas dessa eu acho que não tinha muito o que fazer, era uma determinação que veio de cima do governador. Isso. E coube ao clube apenas acatar, né? Agora, de fato, poderia ter acontecido em dezembro, o esporte poderia estar mais adiantado aí no planejamento, nas contratações e por aí vai. O que vai fazer muita falta, né? Principalmente agora, né? Nessa Copa do Brasil, porque... no ano que vai ser mais curto, né? Se o 2020 foi mais longo, o 2021 vai ser mais curto, né? É verdade. O que provavelmente não vai dar um mandato de 2 anos ao presidente, né? O presidente não vai assumir por 2 anos, né? Vai assumir por 1 ano e pouco, né? Que a gente não sabe agora quando essa eleição vai acontecer. Mas o Rádio Esportices, como é um podcast da torcida para a torcida, o Rádio Esportices tinha programado para a semana que iria acontecer a eleição, no caso a semana passada, as entrevistas com os candidatos a presidente do clube. E nós ouvimos todos eles, o qual aqui a gente quer agradecer aqui a atenção dispensada por todos, né, que nos atenderam de forma muito gentil. E também agradecer a quem participou também das entrevistas, né, a gente convidou aqui alguns torcedores para participar, que não são, né, da equipe aqui do Esportices, exceto a nossa Gabriele, que participou da primeira entrevista, os outros não são, foram convidados aqui pelo Esportices Blogcast e fizeram um belíssimo trabalho. Então a gente conseguiu fazer essas entrevistas e publicamos essas entrevistas. Elas estão disponíveis para o torcedor lá nas melhores plataformas de áudio. O torcedor pode ouvir todas as entrevistas com os 4 candidatos. Nivaldo, você ouviu algumas das entrevistas. O que é que você achou, no geral, que os candidatos aí falaram para a torcida? Muito bom, né? Eu cheguei a ouvir as entrevistas, embora não tenha participado diretamente delas. Você sempre com uma dupla, né, que revezava ali, perguntas muito interessantes sobre assuntos que são fundamentais para o futuro do clube, como a categoria de base, por exemplo, que foi um assunto que vocês sempre tocaram, né, nas diferentes entrevistas. Achei muito construtivo, é importante para o torcedor que ainda não sabe quem votar, que ainda talvez não conheça todos os candidatos, ouvir aí, dê o play, dê essa moral aí para a Rádio Esportices. Dê mesmo, torcedor, dê mesmo. Fique aí, ouça os links na Rádio Esportices aí, ajudando o torcedor rubro-negro a tomar a sua melhor decisão. Agora, quando vai ser essa eleição, a gente não sabe, né? A gente não faz a menor ideia de quando essa eleição vai ser realizada, porque
infelizmente a tendência é que a gente tenha aí uma elevação no número de casos aí da pandemia nos próximos dias, né? Então, devem ser dias aí bem complicados, então eu, particularmente, Val, não acredito que essa eleição vai ser dia 18. Não acredito. É muito difícil, né? Porque vai acabar de passar esse decreto e os casos também continuam aumentando, assim, vai ficar meio que um ciclo vicioso, né? Difícil de sair dele. É verdade. E o esporte, infelizmente, não se preparou para um plano B, né? O esporte não criou um plano B. Foi uma coisa que eu não consigo entender. Por que o esporte não se preparou para uma eleição virtual, para uma eleição sem presença sem ser presencial, 100% virtual? Quando teve tempo para isso, teve como fazer. Me desculpe, mas não fez porque não quis. Esse é o meu sentimento. Alegou a falta de dinheiro. É uma justificativa plausível, tudo bem. Mas você poderia ter se planejado, né? Você sabia que a eleição ia ser em dezembro. Em setembro você já sabia que a gente não ia sair da pandemia em dezembro. Então a gente já poderia ter se organizado muito antes. E que sirva de lição para o clube. A próxima eleição no Esporte Clube do Recife, como disse o candidato Eduardo Carvalho, e eu concordo nisso com ele 100%, a próxima eleição no Esporte Clube do Recife tem que ser virtual, 100% virtual. Para quê? Para que o sócio do esporte, você, Nivaldo, por exemplo, se você estiver morando no Canadá, você tem o mesmo direito de voto de uma pessoa que está morando aqui em Boa Viagem. É justo. Se você é sócio, você tem o direito de votar. Você tem esse direito de votar. Então, todo sócio do esporte, independente do lugar do mundo que ele esteja, ele tem que votar sim. Ele tem que participar da discussão, do dia a dia do clube. Então, e isso ia aumentar muito o quórum, né? Porque o esporte tem uma quantidade de sócios que é pouquíssimo representado na quantidade de pessoas que votam, né? A gente já tem uma queda aí do número de sócios por conta da pandemia, né? Provavelmente na eleição a gente teria o quê? Um quórum baixíssimo. E, sei lá, 1.000, 2.000 sócios no máximo. Quer dizer, não seria nem perto da quantidade de sócios que a gente tem. Então, pois é, né? Então é isso, torcedor. Eleições adiadas, sabe lá para quando. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Entrevista. Pois é, torcedor e principalmente torcedora rubro-negra. O Rádio Esportices não poderia deixar passar batido o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O podcast da Torcida para a Torcida preparou um material especial para essa data, mostrando um pouco da relação das mulheres com o futebol e com o nosso Leão. E a nossa colaboradora, a Gabriele Martins, entrevistou uma torcedora do esporte, que vai representar a grande torcida rubro-negra feminina, que segue nosso clube e também segue o Esportistas Blogcast. Então, vamos ouvir como ficou esse papo massa aí. É com você, Gabriele. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Gabi. Olá, torcida rubro-negra. Em homenagem ao Dia das Mulheres, hoje o Rádio Esportices vai contar com um tópico especial. Você sabia que o termo torcedor vem das mulheres que acompanhavam o futebol lá no comecinho? Pois é, a participação feminina nas arquibancadas deu tom a tudo que entendemos como torcida. E se hoje você se considera um torcedor, saiba que o é porque vieram várias mulheres antes. E é por isso que o Esportistas tem o prazer de receber a torcedora Silvia França, para falar um pouco sobre a relação dela com o futebol e com o nosso esporte. Olá, Silvia, é um prazer recebê-la aqui. Então, Silvia, como nasceu a sua paixão pelo esporte? Você foi incentivada por alguém? Então, a minha paixão pelo esporte veio de influência do meu pai e do meu irmão. Tenho um irmão mais velho e minha mãe nunca gostou de futebol, mas eles dois sim. E quando eu era menor, eu via às vezes meu pai indo para jogo com meu irmão e às vezes ele comprava uniforme para mim. E foi quando eu fui começando a gostar. Mas meu pai nunca tinha me levado para estádio. Sempre que meu pai ia com meu irmão, ia só com ele. Não me levava porque eu ainda era muito pequena. Eu lembro muito do meu primeiro jogo. Meu irmão queria muito ir pro jogo.
e pai, eu não queria ir. E aí meu irmão ficou pedindo pra eu pedir ao meu pai pra ir pro jogo. E aí eu lembro que a gente foi de última hora, que meu irmão falou, vai Silvia, fala lá. E aí eu fui falar com o painho e o pai fez, tá bom, vamos embora, vamos pro jogo. E aí a gente foi, eu lembro até hoje, era o Campeonato Pernambucano, Sport Ipiranga. Eu acho que foi lá por volta de 2000 e pouquinho, eu acho que eu tinha uns 6 anos, no máximo 7. E eu lembro que eu tinha uma boneca, que essa minha boneca tinha um vestido do esporte. E eu fui pro estádio toda uniformizada, com blusa, com short, o sapato, a meinha branca. E a minha boneca foi comigo também, vestida com o vestido do esporte. Eu ia toda uniformizada quando eu era criança. Certo? E qual a melhor lembrança que você tem relacionada ao Leão? E assim, como eu tenho 24 anos, não tem nenhuma resposta diferente da do título da Copa do Brasil de 2008. Foi a melhor lembrança que eu tenho relacionada. Eu lembro que na época, em 2008, eu tinha 11 anos e pouquinho. E no colégio que eu estudava, a gente tinha prova toda quinta-feira. E o jogo era numa quarta. E eu lembro que no dia seguinte eu tinha prova de história. Eu lembro que eu passei o dia todinho tentando estudar, com um livro no colo e direto pensando no jogo. E o jogo começou e eu, tipo, tava antes tentando estudar, ainda tava com o livro no colo. Eu lembro que no intervalo eu tentei estudar. Eu assisti o jogo quase todo com um livro de história no meu colo. E aí eu lembro, uma coisa que eu lembro muito clara é que quando o jogo acabou, eu subi pro apartamento de uma vizinha, que era uma amiga minha na época, e o apartamento dela era virado pro lado da ilha. E a gente subiu pra lá e dava pra ver. Não é um apartamento tão próximo da ilha, mas dava pra ver a iluminação do estádio e dava muito pra ver os fogos. Eu tenho muito essa imagem. Como eu tenho uma memória fotográfica, eu guardo muito imagem. E aí eu tenho essa imagem na minha memória. Tanto eu sentada no sofá de casa com um livro de história, eu consigo descrever até hoje o livro. E é o único livro que eu consigo, porque me marcou tanto. Eu sentada de frente para a TV com um livro de história e também a visão do apartamento dela. A gente vê na ilha toda acesa e os fogos. E sobre a Copa do Brasil, uma coisa que eu digo ao meu pai até hoje, que eu não perdoo, é que na época meu pai, ele dava aula à noite e meu tio, que ele é torcedor do Náutico, um dia assim que tava vendendo ingresso para a final da Copa do Brasil, ele passou na frente da ilha e viu a fila e ligou pro meu pai. Fez, Silvio, você quer que eu compre ingresso para tu e os meninos virem pro jogo? E o pai fez, não, não compra não, porque como meu pai dava aula, ele tecnicamente não iria poder ir pro jogo, né? E ele não quis que ele comprasse pra, tipo, nem tentar uma folga, que eu sei que meu pai conseguiria. E aí eu digo ao meu pai até hoje, inclusive falei pra ele essa semana, eu disse, pai, uma coisa que eu não vou te perdoar nunca é tu não ter deixado de comprar os ingressos pra gente ir pra final da Copa do Brasil. Não vou te perdoar nunca por isso. Enquanto mulher, você se sente à vontade para manifestar seus pensamentos sobre futebol e exercer o ato de torcer? Eu acho que dizer confortável para manifestar meus pensamentos sobre o futebol e sobre torcer, não. Porque, assim, das minhas amizades que eu fui tendo ao longo da vida, de colégio e outros ambientes, eu acho que eu só consigo lembrar de mim como a única menina que de fato realmente acompanha futebol. E as outras amigas mulheres que eu tenho, que são parecidas comigo, foram amigas que eu adquiri por causa do futebol. Mas na minha vida não. Então eu lembro muito que na sala de colégio era sempre eu, a única menina assim que tipo era mais interessada em futebol, de torcer, de ir pra estádio, assistir jogo. E a maioria das outras pessoas eram meninos. Eu não consigo lembrar de nenhuma menina que tipo tivesse tão envolvida, meio que entre aspas, no mesmo nível que eu. Então, como eu sabia do meio que era, que às vezes você falava uma coisa, você sentia sua opinião desprezada, eu aprendi muito a ficar calada. Então, tipo, eu não era muito de opinar, eu era mais de ouvir.
e não gostava muito de falar, e isso é uma coisa que ficou tão dentro de mim que até hoje, mesmo depois de tanto tempo com rede social, de eu ter meus amigos que eu sei que respeitam minha opinião, e conviver com outras mulheres, e no Twitter que eu sou muito ativa em relação a isso do futebol, às vezes eu acabo me guardando muito, e eu fico pensando que se fosse um homem, não pensaria nenhuma vez antes de falar essas coisas. Para você, quais são as principais dificuldades de ser uma mulher que torce para o esporte? Eu acho que das principais dificuldades de ser uma mulher que torce para o esporte, além das dificuldades óbvias que toda mulher que gosta de futebol passa, de ser questionada se de fato gosta de futebol, se entende, a gente sempre é posta nessa situação, nessa posição. Mas além disso, o que a gente passa em relação ao esporte, uma coisa que incomoda muito é em relação às camisas. Nós somos mais da metade, um pouco mais da metade da torcida do esporte. E a gente é muito negligenciada. Eu lembro que ano passado, com os lançamentos das camisas da Umbro, lançaram uma campanha, uma camisa fazendo alusão ao Outubro Rosa. E para conseguir ter acesso a essa camisa foi difícil. E disseram que foi porque foram poucas que foram fabricadas, mas fica questionando, por que fabricaram poucas se a torcida do esporte é uma torcida que compra muita camisa e a torcida do esporte é uma torcida que tem muita mulher? E aí, em relação a outros padrões também, eu lembro que ano passado eu comprei o segundo padrão, o padrão branco, e a gente não tem acesso à informação, porque só depois que eu comprei foi que eu descobri que o escudo da camisa era um escudo silcado. Eu não gosto de camisa com escudo silcado, eu acho uma coisa muito frágil. Eu gosto de camisas que tenham o escudo bordado ou aquele escudo de emborrachadozinho, o outro, a opção da Umbro, que eu não sei o nome. E a gente questionou no dia do lançamento várias vezes no Twitter e a gente não tem ninguém para estar amparando a gente. O diretor de marketing, que era para ser responsável sobre isso, ele tem uma conta fechada no Twitter e quem segue consegue tirar print e mandar para outras pessoas, mas isso era uma coisa que eu acho que ele está em todo o direito dele de ter a conta dele trancada, porque esse é um perfil pessoal dele, mas essas coisas não vêm sem esclarecidas pra gente no Twitter do clube. A gente muitas vezes fica perdido em relação a essas coisas. Eu acho que falta muita informação e é um descaso com a gente muito grande. E isso, óbvio, sem falar das questões dos banheiros no estádio, porque eu vou para estádio desde criança, apesar de eu antigamente não ir com tanta frequência. E você chega no estádio, você não quer ir no banheiro. Se você sente vontade de ir no banheiro, você, entre aspas, está lascada. Você sabe que, tipo assim, na ilha tem o Extra mais perto, que tem um banheiro melhor. Então a gente ainda tem, entre aspas, esse privilégiozinho. Mas se você precisar ir dentro de um banheiro na ilha, pelo amor de Deus. Tipo, a ilha tá bem mal cuidada. E em relação a isso, eu nunca tive coragem de usar um banheiro lá, na ilha. É umas coisas assim que faltam. E aí você vai ver no banheiro da sede, tem umas iniciativas muito legais das meninas do Ela e o Esporte, de levar absorvente, porque às vezes acontece de você ser pega desprevenida e deixar lá. Isso é uma coisa que teve que ser pensada pelas torcedoras, mas isso poderia muito bem ter sido pensado pela direção do clube. E aí é outra coisa, que dentro do clube faltam mulheres. São poucas as mulheres que a gente vê trabalhando em direção, tomando decisões. São sempre homens, são sempre os mesmos homens e são sempre as pessoas que já estão dentro do clube há sei lá quanto tempo e que acham que são donos do clube e não pensam na gente. A gente é muito negligenciada, a gente é muito esquecida. E, obviamente, outra coisa também que é muito complicado é quando você é mulher, para você ir ao estádio. Isso aqui eu não falo só do esporte, eu falo de você ser torcedora no geral. Porque, por ser um ambiente predominantemente masculino, é muito difícil uma mulher se sentir confortável de ir sozinha para o estádio. Quando até recente, até 2017, eu só ia para estádio ou com meu pai ou com meu irmão. E
eu dependia muito dos horários dele, da disponibilidade dos dois para poder ir. Então eu não ia o quanto que eu gostaria de ir. Eu passei a frequentar estádios sem eles em 2018, quando eu comecei a estagiar, que eu paguei minha anuidade de sócia. E eu passei aí com um amigo, e depois eu passei aí com outros amigos. E aí você se sente confortável. Mas mesmo assim, você indo, ainda tem aquele percalço de quando eu ia sozinha, eu conseguia ir de ônibus, mas na volta eu não voltava de ônibus porque eu achava perigoso. Então, tipo, eu tinha que depender de ter um dinheiro maior para poder conseguir voltar num carro de aplicativo, porque você não se sente segura. Então, eu acho que assim, para você ser torcedor hoje em dia, já é difícil. E quando você é torcedora mulher, é mais difícil ainda. Você tem que passar por cima de muita coisa. E o que você acha que precisa ser feito para que as torcedoras sejam respeitadas e valorizadas? E o que eu acho que a gente precisa ser... O que precisa ser feito para que a gente seja respeitada e valorizada é darem espaço de verdade pra gente. Não espaço só quando interessa, no Dia das Mulheres ou no Dia das Mães. A gente precisa ser respeitado o ano inteiro. E o pouco espaço que a gente tem hoje em dia é porque a gente vai, chega e tenta na marra e vai atrás desse espaço. Mas falta também que o espaço seja dado pra gente. Eu lembro muito bem que agora na pandemia, a gente tem uma torcida feminina massa, que faz umas ações massas, que é o Elas e o Esporte. E eu lembro muito que na pandemia, com os jogos de portões fechados, as torcidas estavam botando faixas dentro da ilha. E as meninas foram botar a faixa delas lá dentro da ilha e foram barradas por outra torcida. Simplesmente tiraram a faixa delas e botaram no lugar lá, não queriam deixar onde elas queriam colocar. E eles estavam com um espaço do caramba. E aí, tipo, essa falta de ver a gente como torcedora de fato, sabe? E não só como alguém que, finge gostar de futebol. Porque ainda tem muito isso, né? Não, mulher finge que gosta de futebol pra agradar homem. Mulher só gosta de futebol pra ver os jogadores. Tipo, eu acho que falta, iniciativa do clube, de fato, de dar espaço pra gente, de pensar em políticas voltadas pra gente, de ter mulheres lá dentro que pensem em políticas voltadas para as mulheres, porque assim, por mais que um homem tente, ele nunca vai entender direito o que é que a gente passa. Ele pode tentar o máximo, mas saber exatamente o que a gente passa, ele não vai saber. Que falta muito esse papel social de educação em relação a pautas. Embora eu acho que em relação a algumas o esporte tenha melhorado bastante, mas eu acho que falta realmente pensar na gente. Pensar na gente e dar espaço para que a gente possa falar e a gente possa manifestar o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, quais são os nossos interesses e o que é que a gente necessita. A equipe do Esportices agradece a sua participação, Silvia. Muito obrigada. Então, gente, nessa segunda, 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Uma data muito mais de luta que de comemoração. Porque, mesmo que como sociedade nós tenhamos evoluído bastante, ainda é duro ser mulher em praticamente todos os ambientes, ainda mais no meio futebolístico. Eu falo como pesquisadora e escritora, mas eu também falo como torcedora de um time de futebol que não valoriza as mulheres. A mulher que trabalha com futebol não pode errar, simplesmente porque é mulher. A cobrança é muito maior. A mulher que torce precisa provar que gosta e também provar que entende, simplesmente pelo fato de ser mulher. No final de 2018, o Sport Clube do Recife fechou seu departamento feminino, dispensando todas as atletas sem aviso prévio, destruindo um trabalho sólido de um time estável, com a desculpa de que não tinha dinheiro para manter o elenco. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar apenas um caso de uma ex-jogadora nossa chamada Soraya. Soraya foi dispensada nessa época e acabou de parar no futebol de Santa Catarina. Hoje em dia ela está no Napoli. Ela apenas fez o gol que deu o título ao Napoli da Série A2 do Brasileirão, sobre o Botafogo. Após essas ameaças de punição ao elenco principal, que é inclusive um elenco masculino,
O nosso time precisou montar uma equipe às pressas e as meninas acabaram sendo rebaixadas para a A2, isso no ano de 2019, sendo lanternas do campeonato com apenas 3 pontos no campeonato inteiro. Já no ano de 2020, durante a pandemia, o movimento Elas e o Esporte teve suas faixas anuladas por integrantes da torcida jovem, que se acham donos da Ilha do Retiro e no direito de apagar o movimento feminino de torcida. Também nesse ano a gente acompanhou o sofrimento de uma série de torcedoras do esporte à procura de camisas de qualidade. A gente via que informações não batiam, eram lançadas camisas e quando as pessoas iam comprar viam que era uma versão diferente, com uma qualidade inferior. Também teve aquela história da camisa do mês da mulher, de conscientização e tal, a camisa rosa que foi horrível para comprar, a camisa em edição limitada. Tudo isso, né, é um reforço direto, assim, dizendo pra gente que a torcida feminina sofre demais. E o clube simplesmente não liga para isso. Praticamente não existem planos de incentivo à associação. Existem descasos dentro do estádio, em questão de banheiro, em questão de infraestrutura. E, além do mais, a gente tem que lutar contra a questão de assédio, machismo dentro do ambiente do estádio, né? E também na internet. Infelizmente, é muito difícil até você entrar em qualquer tipo de debate sendo mulher. A nossa luta ela é incansável. Nesse dia eu reafirmo que o futebol ele é e ele deve continuar sendo um ambiente plural, porque ele é um esporte que reflete o social, ele reflete o mundo aqui fora, né? E por esse motivo, por refletir o social, por ser um ambiente plural, o futebol também é lugar de mulher. Valeu, Gabi, valeu, Silvia, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Rádio Esportices, um material realmente muito importante e que causa muita reflexão para a torcida, não só para a torcida feminina, mas também para a torcida masculina do esporte. Esse material aí que o Rádio Esportices preparou com muito carinho aí para todas as mulheres rubro-negras nessa data super importante, né, Nivaldo? A nossa torcida feminina cada vez crescendo mais aí, cada vez aumentando de tamanho e se tornando parte significativa aí dentro do clube, né, Nivaldo? Com certeza. Eu vou até aproveitar para fazer um jabazinho do canal do YouTube do Esporte Números, que tem até uma entrevista com você lá. Eu entrevistei lá Viviane, que é uma das fundadoras do movimento Elas e o Esporte, né? Um movimento que representa muito a torcida rubro-negra. E inicialmente sei com Renatinha, né? Que eu já conhecia há mais tempo, mas Renatinha amarelou, né? Mas não, a Renatinha é uma grande figura. Não, a Renatinha veio aqui já. Não, ela já teve aqui. Eu tô brincando. Foi porque teve um problema na internet dela e ela acabou delegando para Vivi. Vivi supriu muito bem, né? Fez o papel dela lá. Foi muito legal o nosso papo. Falamos sobre a relação que elas têm com outras torcedoras rivais, né? Do Náutico, do Santa. Tem as Timbuninas, as Coralinas. Isso. A relação delas com Dona Maria. Foi um papo bem legal. Então a gente percebe que assim, o público feminino veio para ficar nos estádios cada vez mais. Desde quando eu comecei a ir para futebol, para jogo de futebol ali no fim dos anos 90, eu vi algumas mulheres, mas ainda eram poucas, né? O pessoal sempre olhava assim com estranheza, mas hoje não. Hoje tem bastante público feminino nos estádios, muitas vezes até meio a meio. Isso. E é um movimento sem volta, e ainda bem que é um movimento sem volta. Ainda bem que é um movimento sem volta. Não só a presença da mulher dentro na arquibancada, que é muito importante, mas também o futebol feminino, que daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre o futebol feminino do esporte, né? Que é um departamento que a gente espera que a próxima gestão do clube olhe com mais carinho, né? Porque as meninas precisam e a gente precisa ter um time para voltar à primeira divisão. O esporte já teve um time na primeira divisão, caiu, e agora vai ter que remar para voltar. Mas é muito importante a gente realmente ter as meninas presentes na arquibancada, levando lá o seu incentivo, né? Da mesma maneira que o homem, né? E tem que ser respeitado entrando no clube, dentro e fora da arquibancada. E é isso que o Rádio Esportistas prega, e pode ter certeza, a gente vai dar muito espaço não só para o futebol feminino, mas também para outras atividades
femininas dentro do clube, outros esportes Rapaz, femininos. quer alguém que represente mais o esporte na sua torcida do que Dona Maria? Pois é, cara, a gente tem Dona Maria é uma entidade viva do esporte, né? Merece todas as nossas homenagens, né? Então, um clube que tem Dona Maria José como uma das suas torcedoras símbolo, tem que dar espaço muito, sim, para a mulher dentro do clube, não é só na arquibancada, não, é também na vida política do clube também. A gente quer ver as meninas no conselho, lá debatendo, dando suas ideias, né? Isso é muito importante. Então, fica aqui a nossa mensagem do Rádio Esportistas para todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que ainda elas têm muitas lutas ainda, muitas dificuldades ainda no mercado de trabalho, na própria sociedade mesmo, né? A mulher realmente ainda tem muita coisa difícil ainda para superar, mas com garra e com determinação elas estão superando, estão botando aí a cara mesmo e fazendo até um trabalho muito melhor do que muito homem por aí, né, Nivaldo? Em muitos campos, né? Sem dúvida. Pois é. Salve todas as mulheres, um grande parabéns para todas, principalmente para as rubro-negras. Parabéns, meninas, parabéns. O dia é seu, claro, dia da mulher é todo dia, né? Mas esse dia é um dia de reflexão, um dia de homenagens, sem dúvida nenhuma. Curtinhas. E por conta de um calote do esporte, junto ao Sporting de Portugal, de 907.500 euros, aproximadamente 6 milhões de reais, na compra do atacante André em 2017, o Sporting foi punido pela FIFA e está impedido de registrar novas contratações no BID da CBF. A decisão foi tomada na última segunda-feira, dia 1º. A diretoria do Leão quer quitar o débito com os portugueses, mas busca uma maneira de negociar a forma de pagamento. Porém, segundo o presidente Milton Bivar, em entrevista aqui no Rádio Esportistas, os portugueses estão, abre aspas, irredutíveis e muito chateados. Fecha aspas. Caso a dívida não seja paga, o Sporting irá pedir à FIFA a dedução de pontos do Leão em competições nacionais. No caso, o Brasileirão. Bronca. No domingo, dia 7 de março, o Sport venceu o Náutico por 2-0 pelo Campeonato Pernambucano Feminino no Estádio dos Aflitos. Vale dizer que essa ainda é a edição 2020 da competição. Os gols das Leoas foram marcados por Thaís e Mirelle, que, por sinal, fez um golaço. O Sport tirou a invencibilidade do Náutico na competição. Bacana, tá aí as curtinhas do Leão. E pra gente fechar aqui o nosso Rádio Esportistas, né? Vamos mandar aí abraços pra nossa torcida, pra torcida rubro-negra. Como hoje é Dia Internacional da Mulher, a gente tem que mandar abraço pra mulher, né, Nivaldo? Então vamos mandar aí abraço aí pra torcida feminina do clube. Vou mandar um abraço aqui especial para a torcida feminina e para minhas amigas do Elas e o Esporte, né? Que tem algum contato comigo aí, Renatinha, Vivi, um movimento muito importante e que surjam outros também, né? Que cada vez mais mulheres possam ir aos estádios. Um abraço a todas elas. Com certeza, um abraço aí, força, né? E vamos torcer aí para que a torcida aumente mais e mais, né? Que mais e mais meninas aí cheguem, né? Para reforçar aí a torcida feminina do Leão, que já é muito ativa, já é muito participativa e pode ser ainda mais dentro do clube. Alô, diretoria, vamos dar mais espaço às meninas aí dentro do clube, vamos botar aí a mulherada para tomar decisões aí pro nosso clube. Bom, torcedora, o Rádio Esportistas vai ficando por aqui nesta edição, né, da tabelinha rubro-negra. A gente vai se despedindo. Nivaldo, meu velho, grande abraço para você, ótima semana. Grande abraço, Gustavinho, prazer participar mais uma vez e vamos ficar ligados aí no jogo de quarta, muito pro esporte. Vale muito. Quarta-feira é jogo, mobilização total, viu, torcedor? Vamos aí fazer pensamento positivo, a gente de longe, né? Infelizmente não vai poder ter torcida lá em Juazeiro, mas vamos de longe mandar muita energia aí para o esporte voltar aí com essa classificação. Lembrando que se o esporte passar pela Juazeirense,
ele enfrenta ou Castanhal do Pará ou Volta Redonda do Rio de Janeiro. E o jogo é aqui na ilha. E aí é Quando o torcedor ouve isso, é aquele momento, não vou me iludir. E quando viu, o cara já tá projetando a terceira fase, ó. Pois é, cara, pois é. Seria muito bom chegar à terceira rodada, né? E se chegar à terceira rodada, aí a bronca começa, porque aí já vem os times da Libertadores, já vem gente aí do Brasileirão. Aí a bronca aumenta de tamanho, mas é isso, torcedor e torcedora. O Rádio Esportistas vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, bom dia, boa tarde, boa noite, se cuide, não esqueça da máscara, não esqueça aí da proteção, vamos passar aí esse momento da pandemia que tá muito sério, torcedor e torcedora se protejam, tá bom? Um abraço, valeu, fui! Valeu! Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. O Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.